Olá, boa noite a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente, nesse encontro, nesse grupo de reflexões e pensamentos espíritas. Meu nome é Newton Narciso Pereira e hoje eu vou conduzir junto com vocês mais uma sessão do nosso Evangelho. Para então iniciarmos a nossa atividade de hoje, nós iremos então fazer uma prece de abertura, né? Então convido a todos vocês junto comigo agora a fecharmos os nossos olhos e agradecer a Jesus, o nosso mestre querido, amigo, por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar do Evangelho e para falar também sobre essas reflexões espíritas que foram escritas pelos seus discípulos, né? Pelos espíritos que posteriormente a Jesus vieram trazer a sua contribuição para conosco, como é o caso do nosso irmão Emmanuel. E que nós todos possamos ser abençoados nesta noite com esses ensinamentos e com essa discussão que aqui tentaremos tecer com todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, mestre querido. Agradecemos a Deus essa oportunidade e vamos então dar por aberto os trabalhos de hoje. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, né, que estamos aqui todos reunidos em mais um encontro, né, nesse mês, e o tema que nos traz hoje a esse encontro é do livro Fonte Viva, né, descrito pelo Espírito de Emmanuel, no item 70, chamado Solidão. E aí ele começa o livro, né, o capítulo, com uma frase muito interessante de Mateus, né? O presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Esse é um primeiro ponto para que nós possamos refletir a respeito dessa questão. Quando Mateus traz a nós essa passagem, nos remete aí uma reflexão profunda do momento do julgamento de Jesus. E basicamente o povo naquela época, que não o compreendia, pediu para que ele fosse crucificado, porque não conseguiram identificar no homem simples, que andava com uma simples túnica, no meio de pessoas em que perante a sociedade eram pessoas até descartáveis, que ele poderia ser realmente o enviado Filho de Deus. Uma vez que todos nós imaginamos que o Filho de Deus, o enviado de Deus, enquanto vivíamos provavelmente naquela época, não viria entre os pobres, mas viriam entre os homens de poder. Mas Jesus decidiu então vir entre aqueles que sofriam, porque aqueles que sofriam eram as pessoas que estariam mais abertas a receber os seus ensinamentos. Da mesma forma que quando ele selecionou os seus 12 apóstolos, ele buscou identificar em cada um deles ali as verdadeiras virtudes para que eles pudessem ser seus seguidores. E é em cima disso, então, que nós vamos discutir um pouquinho mais sobre essa lição que aqui está, que foi escrita pelo Espírito, ditada pelo Espírito de Emmanuel e escrito por Chico Xavier. E aí ele começa, então, dizendo o seguinte: à medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cismos e incomensurável tristeza que constringe a alma sensível. Aonde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Nós que já estamos numa idade um pouco mais avançada, que já passamos por essa fase da mocidade, podemos então começar a fazer essas reflexões que vamos discutir um pouquinho mais adiante. Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? E onde se acolhem
quantos que te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início. Né? Se pararmos aqui para refletir sobre esses dois parágrafos, né, todos nós provavelmente que estamos aqui, passamos por essa etapa, né, a nossa etapa, como ele chama aqui, primaveril ou juvenil, né, em que nós tínhamos ali diante de nós, ao nosso entorno, muitos colegas, muitos amigos, e todos nós vivenciávamos sonhos, né, tínhamos ideais, né, e que partilhávamos ali em conjunto com essas pessoas a qual nós convivíamos, né, uma série de aventuras ou uma série de pensamentos que, à época, nos parecia uma coisa extremamente factível, né? Mas ele completa esse raciocínio dizendo, certo, ficaram no vale, voejando em círculos estreitos, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que lhes descortine à frente. E aí vem um passo posterior à fase primaveril, né, quando nós vamos conseguindo desenvolver um pouco mais o nosso senso de percepção e o nosso senso de pertencimento ao planeta Terra, em que vamos compreendendo um pouco mais a nossa verdadeira missão aqui na face da Terra. Então, por isso que ele começa essa reflexão inicial, né, dizendo a nós, na primeira linha, né, que conforme nós vamos monte acima no desempenho do nosso próprio dever, vamos experimentando a solidão. Porque muitos daqueles que nos acompanhavam nessa terna idade, né, vão ficando no meio do caminho, vão seguindo caminhos diferentes daquele a qual nós buscamos trilhar na nossa caminhada. Né? E isso vai tendo ali uma separação natural do joio do trigo, porque cada um de nós vai seguindo os seus rumos. Alguns por caminhos mais estreitos, outros por caminhos mais largos, né? Como ele diz aqui, a maneira das borboletas douradas, porque elas nascem e depois cada uma delas, né, vai seguindo o seu caminho. Algumas vão ficando no meio desse percurso, outras seguem até o final. Né? E aí ele completa. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. E isso é um ponto muito interessante, né? Nesse processo evolutivo de cada um de nós, remetendo ainda à primeira linha, né? Monte acima no desempenho do próprio dever, é natural que cada um de nós, né, ao nos encontrarmos com aquilo que efetivamente é a nossa missão, ou nosso caminho aqui na face da Terra, nos leve a um isolamento natural, porque nós vamos nos encontrando. Né? E é esse encontro, né, que muitas das vezes é um encontro nós com nós mesmos, né, que é muito difícil, porque muitas das vezes nós vivemos perdidos no meio desse turbilhão de emoções, né, mas quando nós nos encontramos e nos direcionamos em relação àquilo a qual nós nos comprometemos, existe uma tendência natural desse isolamento, uma vez que nós vamos buscar o nosso próprio caminho. E dentro de nós, vamos ser felizes, porque estaremos indo de encontro com aquilo que nós acreditamos que é verdade para nós. Mas ele coloca aqui, mas igualmente a dor de não seres compreendido. E muitas vezes, no encontro da nossa religião, no encontro daquilo que nós traçamos nesse nosso caminho, muitos não nos compreendem. Né? Porque não é fácil, né, você abrir mão de determinadas circunstâncias familiares, de determinadas situações de prazer para servir o Cristo, né, para estar diante do compromisso que foi assumido no plano espiritual. Seja o compromisso da mediunidade, seja o compromisso da fala, né, seja o compromisso que nós temos com a casa espírita, muitas das vezes nos faz abrir mãos, né, de determinados eventos e de determinadas situações corriqueiras do nosso dia a dia e que não somos compreendidos muitas vezes por pessoas que estão próximos a nós e nos causa, de certo modo, desconforto e até alguma dor. Né?
E aí ele completa: tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Veja que reflexão profunda. Porque quando nós buscamos a nossa própria elevação, a compreensão desse processo não se dá de uma maneira natural para aqueles que estão em volta de nós. Quantas vezes somos indagados, não, mas você não vai mudar, não, mas você sempre foi assim e sempre vai continuar sendo. Né? E isso nos traz um esforço adicional que não é só nosso, mas é nosso tentando mostrar para aqueles que estão no entorno de nós, né, que nós podemos. Então, e muitas das vezes não temos incentivo, né, para que consigamos chegar no objetivo a qual nós estamos aí incumbidos. Né? E é por isso que ele coloca: choras, indagas e sofres. Né? Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? Esse é o ponto-chave. Né? Porque para que nós possamos mudar nós mesmos, nós temos que ir contra nossos próprios sentidos, eventualmente, princípios a qual nós trazemos conosco de outras vidas, e quando aqui chegamos e nos defrontamos com os desafios dessa encarnação e dessa proposição que fizemos para conosco mesmo, que não foi aqui, mas esse acordo foi feito lá, do outro lado da vida verdadeira espiritual, é aqui na Terra que nós vamos ser testados. É aqui na Terra que é a verdadeira escola. É aqui na Terra que nós vamos ter que provar se nós realmente temos fé. É aqui na Terra que nós vamos ter que provar se nós realmente acreditamos no Cristo. Né? E isso, obviamente, né, nos coloca em situação de cheque. Nos coloca em situação que nós temos que dar o testemunho próprio, porque a mudança ela é de cada um de nós, e mudar nos causa dor. Não é muito difícil, né, nós mudarmos de uma maneira tranquila. Né? Geralmente a gente comenta que se nós não vamos pelo amor, nós vamos pela dor. Na maioria das vezes nós procuramos a nossa própria transformação em função da dor. Né? E os exemplos que ele coloca aqui, né, Emmanuel, na sua grandeza, na sua visão espiritual maior, todos os exemplos que ele coloca aqui de transformação do ser, né, são dolorosos, porque nós precisamos da dor como instrumento de alavancagem, ou seja, como instrumento de transformação de nós mesmos. Né? E tudo isso vai depender da maneira com que nós encaramos a dor. Né? Se nós conseguimos entender que esse é um processo benéfico para nós, vai mais fácil. Quando nós não temos essa compreensão e percebemos, né, e sentimos ali a dor, mas ao invés de nós tentarmos compreender, nós criticamos, ou nós resmungamos, ou nós reclamamos para com Deus, significa que nós ainda não conseguimos entender qual é a verdadeira missão nossa aqui na Terra e por que aquela dor está no nosso caminho, que basicamente ela vem para nos fazer evoluir. Né? E como ele coloca aqui, né? Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? Né? A ave, para libertar-se, né? A árvore, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. E a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. Olha que profundidade, né? Se nós observarmos a natureza, é realmente isso que acontece, né? Você tem o ovo, aquele ovo, ele é chocado, né? E depois que o passarinho ali está pronto, ele precisa vencer a primeira barreira, que é sair de dentro da casca. Uma vez que ele sai de dentro da casca, ele ainda vai ter que se preparar, né? De dentro da casca do ovo, ele vai ter que se preparar ao ponto de que um impulso vai existir, um impulso natural, ou ele vai ser provocado, né, a sair do ninho, né, para que ele possa ter a vida plena.
E, em geral, o ninho não está numa condição de facilidade para o pássaro, porque o ninho precisa estar à altura para evitar que os predadores comam os filhotes. E o passarinho vai chegar um momento que os pais não mais o alimentarão para que o instinto de sobrevivência o obrigue a sair do ninho e bater asas. E, em geral, ele vai pular em queda livre. E se ele não estiver preparado ali para bater as asas e iniciar o seu primeiro voo, ele provavelmente irá cair no chão e irá perder a sua vida. Então o instinto vai obrigá-lo a fazer uma transformação de sair de uma zona de conforto na qual ele era ali alimentado pelos seus pais e tinha teoricamente o alimento, o aconchego, a lutar pela sua própria sobrevivência, né? Da mesma forma que quando nós observamos uma semente de feijão, né, e colocamos ela no algodão com água, né, se nós formos ali analisando o ato da semente germinar, nós vamos verificar que em um determinado momento aquela casca ela vai eclodir para que o caule possa sair dali, né, e se formar a plantinha. Mas ali houve uma transformação. Ali houve uma ruptura de uma condição ideal, que ali estava a semente, para uma nova condição na qual vai germinar e vai então se gerar uma nova árvore. Então observe, né, que tudo, do ponto de vista do renascimento, é doloroso. Doloroso para nós também, como seres humanos, né, nos renascermos. Né? E esse é o grande desafio nosso, da nossa transformação. De nós sairmos da casca, né? De nós nos libertarmos diante de tudo aquilo que nós carregamos ao longo de toda essa vida que temos, material e espiritual, de uma longa jornada a qual todos nós aqui já passamos, e a cada encarnação, né? A cada encarnação nós somos essa semente, né, que vai germinar ao longo da vida e vai crescendo um pouquinho mais. E depois nós nos livramos dessa capa terrestre, essa capa material, voltamos ao plano espiritual e novamente seguimos no mesmo ciclo, né? E é o ciclo de transformação contínua que vai fazer com que nós sejamos espíritos melhores, né? Se nós olharmos para trás na nossa vida de hoje, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, veremos que nós já não somos mais as mesmas pessoas. Nós veremos que nós já somos aquela música da metamorfose ambulante, né? Que me faltou o nome do Raul Seixas, né? Que nós somos uma metamorfose ambulante, e isso realmente se dá. Porque essa transformação diária que nós passamos como essa semente, aos poucos nós vamos nos transformando. E é isso que vai fazer de nós pessoas melhores. Por outro lado, como ele diz aqui, a solidão com serviços ao semelhante gera grandeza, porque é um trabalho individual de cada um. Na minha casa, com a minha esposa e meu filho, cada um de nós vai ter que vencer sozinho e coletivamente os seus desafios, que são individuais. Nós podemos nos ajudar coletivamente, mas se transformar efetivamente vai depender de cada um de nós. E essa transformação, nós vamos observando um com o outro. No momento em que nós começamos a compreender quando erramos, o fato de pedir perdão, o fato de nós, todos nós aqui que estamos reunidos, já temos esse sentimento de que se fizermos alguma coisa de errada, teremos que reparar o nosso erro, principalmente primeiro perante os nossos semelhantes que estão mais próximos de nós e depois para com os outros. Então observe que nós já estamos nos transformando. Nós já somos essa semente que deixou de ser simplesmente uma semente que muitas das vezes era jogada no solo seco e não dava frutos. E nós já somos uma árvore em transformação. Nós já somos, uma transformação daquela semente bruta que já está germinando numa grande e bela árvore transformada. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada. E o sol, mas ela vive isolada, mas sustenta a planície. E o sol que alimenta o mundo brilha inteiro sozinho.
ele brilha inteiro sozinho, porém, quantos de nós, mais de 7,5 bilhões de pessoas da Terra, sentimos o calor do Sol? E o Sol, né, o nosso astro, a estrela de maior grandeza no nosso sistema solar, irradia os seus raios de Sol para quantos planetas no entorno desse sistema solar? Né? Então a gente vai observando, ele é sozinho, mas ele consegue irradiar essa luz que leva o calor e as condições de vida para todos, né, que aqui o circundam. Então veja qual a grandeza de percebermos nessas palavras, né, que a solidão em si, o termo solidão, ele é muito relativo, né? Porque ele é só porque é um trabalho individual meu, mas que reflete no todo, né? Então não te canses de aprender a ciência da elevação, que é nossa, é uma ciência individual, particular de cada um. Cada um de nós vai encontrar o seu caminho para se elevar. Cada um de nós tem ali a sua característica particular. Mas Deus, na sua infinita bondade, nos colocou envolto do todo. Não conseguimos viver sozinhos. Todos nós dependemos uns dos outros. Nosso filho depende da gente. Nós dependemos da nossa esposa depende de nós, que dependemos dos nossos pais e dependemos dos nossos amigos, dependemos da sociedade, então todos nós estamos, direto ou indiretamente, interligados. E lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu à morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Mas e o exemplo que Jesus deixou? Né? Sozinho carregando a sua cruz, mas como o sol irradiou, né, a sua passagem na terra para todos nós. 7,5 hoje bilhões de pessoas na terra já ouviram pelo menos uma vez que seja falar de Jesus. Nunca se falou tanto de Jesus quanto se fala nesse momento de sofrimento que a Terra passa. Porque é esse momento de sofrimento que tem nos feito nos conectar com Deus, que tem nos feito nos conectar com Jesus. Recorda-te dele e segue. Veja, né, um trabalho individual, coletivo, que nos dá o incentivo e a coragem para continuarmos lutando. Não relaciones o bem que já espalhastes. O sol nasce todos os dias, irradia para nós o seu calor todos os dias. Mas o sol não conta quantos dias ele esteve presente nos nossos 365 dias que temos no ano, e dependendo de quanto tempo vamos viver, vezes a quantidade de anos que estaremos presentes aqui na Terra. Mas o Sol nos antecede há pelo menos 4 bilhões de anos. Então observe em termos de planeta. Então observe, né, como é importante essa consideração, que o Sol esteve presente desde o nascimento do planeta Terra e a nos acompanhando. Então não estamos sozinhos, né? Confia no infinito bem que te aguarda. Esse é o ponto verdadeiro da fé. Nós somos seres de pouca fé. Infelizmente ainda, como disse Jesus, né, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos remover uma montanha do lugar. Nós ainda somos seres de pouca fé. A nossa fé, ela vacila, porque nós ainda estamos no estágio de aprendizado. Mas estamos a cada dia galgando essa fé inabalável em Jesus. Quantas vezes estamos diante de situações difíceis que temos que carregar? Cada um de nós aqui, como Cristo, carregamos a nossa cruz. Temos o nosso Calvário. Mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos, né? Estamos aqui, cada um de nós na face da terra, coletivamente aprendendo um com os outros e aprendendo principalmente a confiar em Deus. Confiar em Jesus, despertando a nossa fé para subirmos a nossa montanha. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento, porque o trabalho é meu, é seu, não é de mais ninguém. A transformação depende de nós e ela é solitária, porque cada um de nós vai ter que despertar em si como uma grande semente
que vai fazer com que desabroche dentro de nós essa árvore, né? Esse ramo que parte da abertura da semente, né? Então, é uma marcha de sacrifício. Nós não estamos aqui na terra de passagem, de passeio, para curtir a vida. Nós estamos aqui para o trabalho, nós estamos aqui para nosso engrandecimento espiritual. Material também, mas principalmente o espiritual. Se nós planejamos a nossa vida material, por que não planejamos também a nossa vida espiritual? E nós estamos aqui já, e se estamos aqui hoje reunidos, né, discutindo essa temática, dando do nosso tempo, precioso tempo, para que possamos aqui ouvir um pouco mais sobre a palavra de Jesus, é porque nós já estamos nesse planejamento, nessa melhoria contínua, nessas reflexões espíritas que vai fazer de nós seres melhores. E não ouvideis que, pelo mistério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens, que é Jesus Cristo, não somente viveu, lutou, sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado, mas deixou o maior legado que essa humanidade já teve, que foi o legado do amor. Se hoje nós amamos os nossos semelhantes, amamos o nosso próximo, foi porque Jesus veio transformar a lei. Ele não veio, né, destruir a lei e os profetas, mas dar-lhe cumprimento. Veio transformar aquilo que Moisés já tinha trazido para nós como regra de conduta. E Jesus veio aperfeiçoar. Né? Jesus veio dizer para nós que tudo aquilo que Moisés escreveu poderia se resumir em 2 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus como a todas as coisas, eu não vou fazer e o próximo como a mim mesmo, eu não vou prejudicar o meu colega, eu não vou fazer nada que vai fazer com que ele fique triste ou que ele fique numa situação difícil, porque é a Deus que eu estou fazendo e a mim mesmo. Então, mas é difícil para nós ainda no estágio que nós estamos, temos essa compreensão. E aí é onde que entra essa reflexão profunda dessa lição de hoje que fala da solidão, desse trabalho individual de cada um de nós. Porque agora chegou a hora da separação do joio do trigo. O momento que a Terra está vivendo já é o momento da separação, o momento que vai indicar para nós essa transformação do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Quem de nós vai conseguir habitar a Terra transformada? Quem de nós estará preparado para esse berço de amor que reinará sobre a Terra? E aí vem essa pandemia. Vem para testar cada um de nós. Vem para nos fortalecer na fé. Vem para mostrar que agora é a hora de nós cada vez mais nos afeiçoarmos ao Cristo. Porque sem o Cristo em nossas vidas, nós estaríamos perdidos, como vemos milhões de pessoas na Terra, bilhões de pessoas na Terra perdida, que acreditam ainda que existe apenas uma única vida. E por existir apenas uma única vida, ela tem que se expor a tudo e a todos. Tem que usufruir o máximo possível dos recursos terrenos que temos hoje, porque ela não consegue enxergar que nós temos que ter uma sustentabilidade espiritual, que vai fazer com que nós, sejamos como somos seres eternos, vivemos pequenas passagens no nosso planeta. Que foi o que Jesus Cristo quis trazer para nós, quando ele disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Como sendo o próprio exemplo, né, passando por tudo isso, sozinho, deixando esse legado para nós aqui no planeta Terra. Então é muito bonito, né, quando o Emmanuel traz essa mensagem para nós, né, nos dando esperança, nos colocando, né, com a possibilidade de compreendermos ainda mais as palavras de Jesus e nos guiando nesse caminho que muitas das vezes nos parece trevosos e escuros, como estamos vivendo agora nesse momento no planeta Terra,
Mas se nós enxergarmos no final do túnel, veremos uma linda luz que vai refletir em todos nós que buscamos o caminho do Pai. Todos nós que estamos aqui, reunidos, seja onde for, no templo que for, mas com o objetivo do engrandecimento do nosso espírito, de nós mesmos, da nossa transformação íntima, solitária, porém coletiva. Então é isso que Jesus quis mostrar para nós. Que Jesus não deixou ninguém sozinho. Que Jesus disse que todos nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Se ele foi o nosso exemplo de grandeza, se ele esteve entre nós trabalhando para que nós pudéssemos alcançá-lo e nos deu essa esperança, é nisso que nós temos que nos agarrar nesse momento. Se nós estamos nos sentindo só, saibamos que essa solidão é como o sol. Nós estamos trabalhando hoje sozinhos para que possamos amanhã resplandecer com luz, amor e paz no nosso entorno. E assim consigamos abarcar cada vez mais pessoas que estiverem ao nosso lado. Então, meus queridos, hoje era esse tema que nós gostaríamos de discutir com vocês, né? O livro Fonte Viva nos traz aí grandes ensinamentos, né? Que nosso irmão Emmanuel nos trouxe pela psicografia de Chico Xavier. E a cada capítulo, a cada lição que lemos, nós conseguimos nos enquadrar dentro dessa lição. Conseguimos extrair o máximo de ensinamento possível, que são esses ensinamentos que vêm para nos trazer força e resignação para continuarmos seguindo a nossa caminhada no planeta Terra. Não é fácil, porém, nós não estamos sozinhos. Estamos juntos com Cristo para passar por esse momento. E com certeza, daqui em breve, iremos ver uma Terra muito melhor do que vemos hoje. Porque também tudo vai depender da nossa condição de observar as transformações que estão acontecendo à nossa volta, né? Então, para que nós já possamos ir encaminhando para o encerramento do nosso evangelho de hoje, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês que estiveram conosco, né? Vamos fazer então a nossa prece de encerramento, né? Fiquei bastante feliz em poder compartilhar esta lição com vocês. Então eu vou pedir a todos, né, que nós, se possível, fechemos os nossos olhos e que possamos aqui vislumbrar diante de nós o nosso sistema solar, né, e que possamos vislumbrar a beleza do nosso Sol, irradiando as suas luzes para os 9 planetas que compõem o nosso sistema solar. Desde o planeta que está mais próximo a ele, até o planeta que está mais distante, Plutão, que recebe as suas ondas energéticas de uma maneira talvez diferente daquela que irradia sobre a Terra, mas que está recebendo a sua emissão de calor e energia. E nós que estamos aqui no planeta Terra, que diariamente recebemos a presença do nosso amigo Sol, que faz com que a natureza mantenha o seu equilíbrio e que a sua luz retira os miasmas que ficam plasmados na atmosfera do nosso planeta. É missão do nosso amigo Sol cuidar de nós. É missão do nosso amigo Sol fazer com que as árvores germinem. É missão do nosso amigo Sol clarear as nossas mentes e os nossos corações. E é por isso que nos dias mais ensolarados, o homem sai de dentro de suas casas e procura receber essa energia maravilhosa que vem do nosso amigo Sol. Uma estrela que é a grande reunião de grandes espíritos que irradiam os seus pensamentos bondosos e os seus pensamentos de amor para todos aqueles que estão no seu entorno, para que eles possam ser abnegados e possam ser abençoados pelos seus raios solares. Só mais acompanhado das emissões de energia
do nosso Pai maior e também do nosso Mestre Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, mais uma vez é nessa felicidade aqui que nós temos de realizar mais este Evangelho no Lar, né? Gostaria de desejar a todos vocês uma boa noite e que vocês fiquem bem, fiquem em paz, né? E na próxima semana também teremos aqui mais uma sessão deste Evangelho, né? E vamos nos encontrar em breve novamente para mais essa troca de experiência, para mais uma leitura benéfica que deverá fazer com que nós sejamos pessoas muito melhores hoje, amanhã, do que fomos hoje, e muito melhor hoje do que fomos ontem. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês.